Olá, sejam bem-vindos. Hoje estamos iniciando o nosso Sucelcast com o tema Ela Pode, Ela Faz, o caminho das mulheres que transformam. E hoje nós temos o prazer e a honra de receber nada mais, nada menos que Celina Benck, uma mulher inovadora, que é mãe, profissional, talentosa, empreendedora da Sucel RH, uma empresa com mais de 35 anos que vem impactando as vidas de muitas mulheres do nosso Brasil. Hoje iremos mergulhar na sua trajetória de vida pessoal, na sua vida profissional, conhecer os desafios enfrentados por ela no Brasil, né? Conhecer como essa mulher de fibra conseguiu superar a masculinidade imperiosa do nosso país, visionária, que segue conectando talentos a oportunidades, que segue transformando a vida de muitas empresas. Hoje nós vamos apresentar a história de Celina Benck. Seja bem-vinda, Celina. Fique à vontade para contar um pouquinho de você, como tudo começou. Acredito que temos aí uma série de mulheres curiosas para saber como que foi o seu início, ou melhor, como que foi a Celina Benck quando criança? Responde para nós. Você sempre foi uma mulher decidida, determinada? Eu sempre fui uma mulher inquieta. A a minha sede de participar, a minha sede de ser produtiva, essa começou aos 9 anos de idade. Mas eu queria falar aqui sobre a mulher e o empreendedorismo. A minha grande admiração aos empreendedoras, porque todo empreendedor é muito criativo. Ele sempre consegue o que quer através da criatividade. E a criatividade é uma coisa que eu tenho muito, hã, dentro de mim, sempre querendo criar. Esta criatividade leva ao sucesso. Isso é uma coisa, é uma consequência. Eu me considero uma empreendedora nata, porque eu fui criada por uma mulher que estava sempre à frente do seu tempo. Embora ela fosse uma educadora, ela era também assistente social, enfermeira, parteira, participava ativamente de política, religião, Laertes, lecionava em 3 turnos e mesmo assim atendia as pessoas em toda as necessidades. Ela era o tudo, além de ter uma escola própria, de atender, até desde o primário até o Mobral para os adultos à noite. Então isso me inspirou muito. E eu fui alfabetizada inclusive por ela, essa mulher é minha mãe. Uau! É, minha mãe. A minha mãe sempre Incrível. foi um exemplo de mulher muito à frente do seu tempo. Você imagina isso há 40 anos atrás, né, Ela 40 já foi anos não, desbravadora, né? mais. 40 anos atrás não, 60 anos atrás. Muita coisa. Ela era muito inovadora. E eu tive esse exemplo, sabe, de mulher que vai, que faz. E eu fui alfabetizada por essa mulher. Uau! E aos 3, 4 anos eu já estava alfabetizada, lendo e escrevendo. Isso era uma coisa inédita, né, porque ela nos levava para a escola, desde bebê, punha no bercinho ao lado da mesa dela e ela dava aula com a gente ali. A primeira palavra que eu pronunciei foi: "Silêncio", que Que era bom, que era o que ela usava que ela sempre. falava. Muito bom. E com isso, com 3, 4 anos, eu estava lendo e escrevendo. Que Eu magnífico. ajudava minha mãe na alfabetização de outras crianças. E foi indo, isso foi muito enriquecedor para mim, e aos 9 anos eu já estava pensando em produtiva.
ser produtiva. Eu via minha mãe, eu falava: "Nossa, você". Aí eu comecei a costurar roupinhas de boneca e vender no colégio para minhas amigas de classe. Olha só, 8, 9 anos, não era nem 9. a veia empreendedora Sim, já sim. começava a despontar. E aí, com o resultado disso, eu pude comprar o vestido de princesa dos meus sonhos. Ai, que legal. Aquilo me deu uma realização, falei: "Olha, eu posso". O não é possível, para mim não existe, nunca existiu, Aí você percebeu que não sempre. tinha limites. Não tinha. E eu continuava o mundo fluindo e eu querendo ser produtiva. Só que não era muito fácil, tipo, recém-casada, com um bebê novo, e eu queria ser produtiva. Ser mãe e dona de casa para mim era nada, era muito pouco. Aí eu comecei a trabalhar como voluntária. Fiz 4 anos de voluntariado. Eu transcrevi para o método Braille livros para os alunos chegarem à universidade. Eu ajudei, um deficiente visual a chegar à universidade transcrevendo o Código Penal, que deu 10 volumes em Braille. Depois eu comecei a delegar, a ensinar outras alunas para me substituir. Com essa gosto por ajudar, eu fui também voluntariar em hospitais. A escolha do voluntariado, não teve ali a influência da sua mãe não, né, foi mais Teve. inspiração? Não, teve. Teve a influência. Teve, porque a minha mãe era uma assistente social, em que ela fazia tudo pelas pessoas, desde aplicar uma injeção até acompanhar a família quando havia um falecimento, alguma coisa. Se tem uma missa, era minha mãe que ajudava na missa. Então ela vivia aplicando injeção nas pessoas, fazendo partos. Então era uma coisa assim de ajudar mesmo, de participar. E eu continuei nessa de a vida fluía e eu sentia necessidade de ser produtiva. E aí você casou cedo, como que foi Casei essa cedo. parte? Você também deve ter escolhido um parceiro aí que te desse aí Não, eu suas não tinha eu não conquistas. tinha essa não, eu não tinha essa experiência para escolher um parceiro. Foi assim, o amor à primeira vista, casamos cedo pra caramba, e eu tive uma filha, mas não durou 2 anos em casa que já começou a me coçar, eu tinha que trabalhar. Mas o que me fez, assim, completamente realizada foi IRH. E aí você fala trabalhar, trabalhar mais, né, porque Trabalhar, dona de trabalhar mais. casa trabalha Sim, bastante, sim, cuidando do mas isso neném. para mim era muito pouco. E aí você queria produzir, você queria inspirar mulheres, você queria Sim. alcançar mais mulheres. Talvez eu não pensasse assim, eu queria inspirar mulheres, eu queria satisfazer o meu lado. Legal. Eu queria me satisfazer. Era a sua É, necessidade de ser é, produtiva, de ser uma mulher mais realizada. e quando eu fui convidada a trabalhar em RH, porque como eu fiz pedagogia, eu tinha o meu lado muito de ensinar, orientar. E quando eu comecei em RH, eu senti uma satisfação tão grande de ver as pessoas chegarem até a mim, me ouvir, sair de lá melhor, empregada ou não, elas saíam de lá melhor. Quando eu via que a pessoa realmente não tinha condição para aquela posição que eu estava selecionando, eu tentava descobrir nela se não tinha um lado empreendedor. E eu aconselhava: "Olha, você não pensou em fazer isso, aquilo?". Principalmente quando era pessoa já com mais idade, que, há muito pouco tempo atrás, até 35 anos era o máximo para se conseguir um emprego, né. Mudou muito, né? Mudou muito, mudou muito. E eu ficava muito comovida quando eu via, principalmente um executivo de 45 anos não conseguindo se colocar no mercado de trabalho, porque ele tinha 45 anos e um currículo maravilhoso. E eu fazia um trabalho de convencimento do cliente que aquela pessoa era uma pessoa produtiva e muitas vezes eu ultrapassei esse preconceito de idade, principalmente.
Ou seja, você não só fazia a seleção, você já Não, dava consultoria não, fazendo seleção, não. que é um trabalho diferenciado. Eu trabalhava muito com aconselhamento. Tinha gente que saía, que não tinha a menor chance para a vaga, mas ele saía me agradecendo e às vezes voltava para dizer: "Olha, eu fiz isso, orientado pela senhora e deu certo". Eu tenho na Só de ex-funcionário do Sucel, eu tenho 3 empreendedores que são sucesso hoje em dia, que foram funcionários da Sucel Que bacana. e que tinham o seu lado empreendedor, assim, eu via. E uma delas tem uma trabalhou na Sucel nos anos 80. Ela sempre trazia lá um bolo para as meninas, ela fazia bolo para vender. E ela não tinha muito de RH, que a gente via que trabalhou como recepcionista e tal, mas eu incentivava. Quando ela trazia o bolo, eu fazia todo mundo elogiar e tal. Hoje ela tem a maior loja de festas de muito tem, muitos, colaboradores, é uma pessoa totalmente realizada. Tenho outros casos desse, de um cara também, de um garoto que eu orientei, ele tinha porque há 40 anos atrás, o cara que aparecia, o garoto que aparecia para arrumar emprego, se ele estava de brinco e o cabelo meio comprido, o preconceito era grande, não se co tatuagem, nada disso. E eu peguei o garotinho com 13 anos, eu falei: "Olha, você quer mesmo trabalhar? Tira o brinco, corta o cabelo e volta aqui". Ele não esqueceu disso até hoje. Ele é um empreendedor também, ele tem uma grande loja de gessos, né, e ele até hoje ele fala que os meus conselhos foram primordiais na vida dele, então essa satisfação é muito grande. A minha ambição não era financeira, o financeiro foi só uma consequência de tudo isso, mas o ápice mesmo da realização foi quando o cliente confiava a tal ponto em mim, que às vezes não é como hoje, vocês fazem um baita de um processo, faz relatório. Às vezes eu mandava a pessoa contratada, com a carteira assinada, tipo, fazia exame médico e ia trabalhar. O cliente conhecia o seu colaborador quando ele chegava lá. Tamanha era a confiança que ele tinha em mim. E responsabilidade, né, porque você é Sim, casada a minha também, responsabilidade, então eu sempre fui extremamente responsável. Às vezes eu acordava no meio da noite e ia fazer uma redação de uma proposta que eu tinha que fazer para o cliente, e eu tenho sinais de que isso foi realmente um grande sucesso, porque eu recebia do cliente, agradecimentos, eu recebia chegava no Natal, eu morria de vergonha, porque eu recebia. Eu recebia caixas de vinho, eu recebia flores, bombons. Falei: "Não, eu que tenho que fazer isso", entendeu. Então a realização foi, assim, o ápice da minha realização, essa confiança, que a maioria dessas empresas continuou conosco até hoje. Algumas até perguntam, embora eu esteja aposentada, embora eu haja só na administração mesmo, eles perguntam: "Ainda é da Celina?". Então isso é tudo para mim. muito bonita a história, né, marcante. É. E aí, tá, você começou lá no RH, né, Uhum. pelo que eu entendi você já foi introduzindo aí a história da Sucel, da consultoria Sucel. Como que foi esse marco que você decidiu, né, É, agora me tornarei você falou foi convidada, me tornarei uma empreendedora, né, a marca Sucel, como é. que ela vem aí na sua Eu história? comecei em RH numa outra empresa, uma empresa de grande porte, aliás, eu acho que é a maior do país. E eu fazia, eu era gerente de unidade, só que eu viajava fazendo consultoria de qualidade, eu checava a qualidade de outros escritórios, de outras equipes. E eu fazia um relatório sobre o que eu encontrei e corrigia ao mesmo tempo, dando treinamento. Então eu rodava o Brasil, Belo Horizonte, Bahia, essa empresa tinha filial em todo o Brasil. E aí a responsabilidade era enorme. Eu tinha um escritório em Santos,
com um número bem grande de funcionários terceirizados e temporários, e mesmo assim o meu diretor achava que eu tinha um potencial muito grande para consultoria em outros escritórios. Só que quando chegou aquela época do plano cruzado, né, que confiscaram o dinheiro de todas as empresas, e confiscaram da empresa que eu trabalhava. Que eu tive que fazer? Com a Polícia Federal batendo na minha porta que eu não tinha que pagar o funcionário, e a empresa tinha todo o seu dinheiro preso, porque acho que ela tinha problema financeiro, e retiveram todos os valores da empresa. E eu falei: "Como é que eu vou pagar 250 funcionários na época?". Eu levei o escritório todo para minha casa, eu cozinhava para a equipe, recebia dos clientes a fatura, não podia entrar na conta da empresa, senão era confiscado, porque a empresa estava no vermelho. O que que acontecia? O cliente era tão confiante em mim que eles depositavam na minha conta. Aí eu pagava o funcionário e prestava conta. Aí acendeu uma luzinha, né, eu falei assim: "Eu posso fazer isso para mim mesma, né". E foi quando nasceu o Grupo Sucel, nasceu assim, De uma crise de uma crise financeira. na cabeça de uma É, empreendedora, eu peguei o surge uma limão e fiz o da limonada, e por aí. uau, muito Foi quando interessante. nasceu a Sucel, eu pensava: "Não, com uma mesa e um telefone eu Não precisa vou arrasar, não preciso de muito". Mas os clientes vieram todos, assim, tipo, eu apenas porque eu tinha muita ética, sempre tive muita ética, isso para mim é uma acho que a minha melhor qualidade, é a ética, a honestidade. E eu não fiquei, tipo, atraindo os novos clientes, apenas dei uma satisfação: "Olha, eu estou aqui, meu telefone é esse, e eu estou trabalhando por conta própria agora". Falei assim, não falei: "Eu sou uma empresária", mas a Sucel já nasceu ali. E eles vieram todos. Em 15 dias eu tinha que pagar funcionário e não tinha nota fiscal para emitir, porque a gráfica não tinha entregado ainda. Então o que que eu fazia? Eu pagava o funcionário e deixava para cobrar quando saísse a nota fiscal. O cliente chegava a falar: "Não, a gente paga, depois você manda a nota fiscal". Era assim, era a confiança era enorme. Então é isso que hoje em dia me faz completamente realizada, e eu espero sinceramente que eu tenha um time muito bom, que siga levando à frente esse legado. Como que como que foi para você? É porque a gente está falando de um país, né, que infelizmente ainda Naquela época tem ali e principalmente naquela época tinha é, dominância masculina, né, no empreendedorismo então, os gerentes, muita. diretores, né. E aí a proposta do podcast Março Mulher, é a gente apresentar os desafios, né, que uma mulher empreendedora, aqui no Brasil passou e como superou. Queria que você desse aí É. algumas dicas, algumas ideias, trouxesse aí como que foi essa sua passagem? O maior desafio realmente era o machismo. Isso eu passei por muitas, mas eu era tão segura do que eu fazia que eu achava engraçado. Muitas vezes, fornecedores chegavam: "Quero falar com o gerente". Quando eles conduziam, a secretária conduzia para minha sala, ele olhava para mim e fazia meia volta e ia embora. Eu ficava dando risada, sabe. O artigo Mas já vinha o gerente, né. o gerente, não a gerente. E tinha muita coisa eu ia fazer compras, às vezes, para minha própria empresa e perguntava se eu tinha marido. Qual era o telefone do meu marido? Eu falei: "Mas o que tem uma coisa a ver com a outra?". Sim, eu tenho marido, mas eu estou comprando, a empresa é minha. Então o preconceito foi muito grande, muito grande. Só que não das empresas parceiras, não. O cliente tinha uma baita confiança, um baita respeito por mim. O desrespeito vinha, às vezes até de um candidato executivo, por exemplo,
Quando ele chegava, ele sabia que eu ia decidir, praticamente decidir a vida dele, ele ficava meio cético, assim, tipo: "Ela que vai decidir se o meu currículo é bom ou não?". Então sim, teve muita, mas eu sempre passei por isso com tranquilidade. Dizer que foi fácil, não. Algumas vezes eu tive que brigar. Eu tive que brigar, por exemplo, quando eu fui comprar uma cortina para o meu escritório, e eles não queriam receber meu cheque, queria o cheque do meu marido. Falei: "Mas não, meu marido não tem nada a ver com isso". Então foi muito preconceito, sim. Mas não me atingiu não. E aí pensando, numa uma mulher, né, visionária, empreendedora e com um marido, Uhum, né, que você trouxe uhum. aí várias vezes, Uhum. um amor à primeira vista. Foi. Eh, em que momento ele foi crucial, importante aí para você alavancar, Sim, dar continuidade a sim. esse seu projeto? Ele foi a base de tudo para mim no começo, porque eu para começar, eu exigia um registro, né, um registro em Brasília do pra trabalhar como temporário, a lei 6.019, e eu tinha que provar uma quantia de 170 salários mínimos para poder conseguir esse registro, sem contar a abertura do escritório, todos as eram despesas. E meu marido, o maior apoio que ele me deu foi cuidar do resto. "Pode deixar que da casa eu cuido, eu faço tudo". Então eu podia voar, sabe. Eu podia voar. Tivemos que vender um carro para compor esse valor, mas ele sempre me apoiou em tudo. Chegou num ponto que eu tive um probleminha com ele de achar que de repente eu estava ganhando mais que ele. Mas isso partiu de você? Dele, Dele. dele. Ficou ali com uma pontinha. Fica com uma pontinha de: "E agora? Será que ela vai se separar de mim porque está ganhando mais que eu?". Que absurdo. Bateu aquela Meu esperança. parceiro o meu parceiro de tantos anos, não é que agora eu estou ganhando mais, é que vai ser diferente. Tanto que nessa época eu o coloquei como meu sócio, para ver se satisfazia um lado dele. Ele colaborou muito comigo, assim, foi um parceirão para tudo. Então, pelo que eu percebi aí na sua história, né, além da veia empreendedora, além de ser uma mulher visionária, você sempre foi uma mulher muito sábia. Eu acho que sim, né. Agora eu acho que sim, mas naquele tempo eu não tinha noção não. Não. Quando eu abri a Sucel eu pensei: "Ah, pode ser que alguém venha trabalhar comigo". Nossa, quando eu vi que veio todos, sem eu nem ao menos convidar, porque eu tinha uma ética tanto que a empresa que eu trabalhava antes, disse que eu abri a Sucel para atender os meus amantes. Você vê como o mundo é machista e podre, né. Falei: "Nossa, então, a minha preferência sexual é por mulher também", porque a maioria eu tinha muito cliente mulher, né. Eles falaram que eu abri para atender os meus amantes. Aqueles clientes que confiavam muito em mim, eles não confiavam porque eu era competente, eles confiavam porque eu era mulher, porque eu era bonita, entendeu. Então tudo isso foi coisa que É um desafio gigante a ser é, superado, porque, infelizmente, né, a competência da mulher, ela é colocada em xeque. Ela era colocada, hoje cara em tá xeque. menos, É, tá mais velado, tá mas eu menos passei evidente, por né. cenas, assim, ridículas. Conta uma para nós. Eu vou contar uma para você do meu sogro, que era coronel do exército, e todo mundo em casa falando de imposto de renda, reclamando: "Nossa, porque olha o que eu paguei de imposto de renda". Aí eu resolvi participar, eu falei: "Olha o que eu paguei de imposto de renda". "Como assim você, uma mulher, pagando imposto de renda, igual a mim?". "Não, tem alguma coisa errada". Falei: "Tem sim, você está ganhando pouco". Boa resposta, É. boa resposta. Muito bom. E aí, Celina, a gente está acompanhando aí a história, percebendo, né, a evolução, né, da marca Uhum, Sucel, uhum. porque, como você falou, veio, né, os clientes, seu time aumentou bastante, Muito. né, e muito, eh
Como que foi, esse processo aí de transição, né, porque aí você agora estava com, eh responsabilidades distintas, né, aonde você não de repente não tinha mais ali o tempo devido para fazer os processos seletivos, conduzir ali as entrevistas, Sim. né, fazer o contato com os clientes. Como que você foi ali, fazendo essa transição, né, passando ali atividades, tarefas, Sim, né, confiando, né, porque a empresa é sua, né. sim. Eu sempre fui muito de delegar, eu sempre fui muito de acompanhar. Eu sempre tinha uma assistente do meu lado, eu sempre fazia questão que todos que entrassem, eu fazia questão que não tivesse experiência, que seguisse a experiência da empresa. Então eu preparei, eu ia preparando e delegando as pessoas, até o ponto que eu pude me aposentar, ficar em casa, participar de reuniões e tudo, mas tudo que acontece aqui na empresa eu estou sabendo, mas é uma coisa que eu confio muito no meu time. Tem aí o Alex, o Ramos, que veio muito a somar aqui na empresa. O Ramos, inclusive, foi meu cliente, era o cliente mais exigente que eu tinha. E ele era uns que confiava no meu trabalho. Então, eu tenho uma certa gratidão por isso. Aliás, eu tenho gratidão por tudo. Eu acho que eu tenho muita sorte, porque eu não sou tão competente assim. Foi muito sorte. Muita sorte e consequência da coisa verdadeira que eu sempre fui. Faço questão absoluta de lisura, sabe? Nossa, eu fico até arrepiada quando eu penso em algo como eh, algo ilegal, ou ou como muitas empresas ainda usam aquela coisa do propina, eu tenho horror disso, tenho horror disso. Para mim é inaceitável. A gente tem aí os valores, né, da Suce RH, né, consultoria, baseadas aí na ética, É, na inovação, na qualidade, né. Então a gente acaba praticando, seguindo ainda o seu legado e praticando esses valores. Com base nisso, eu gostaria, de repente, de que você trouxesse aí, né, sei lá, algum desafio no nesse sentido, né. Eh, Algum exemplo, né, porque a gente percebe que algumas empresas elas ascendem rápido, elas crescem muito rápido, mas a gente também observa que elas não permanecem, né. E a Sucel ela está aí há mais de 35 anos no mercado. eu há 40 anos no mercado de RH. Mas o que acontece é que, em todas as empresas que se abrem no Brasil, apenas 10% permanece. E a Social RH está entre esses 10%. Isso para mim é motivo de orgulho, é motivo de satisfação muito grande. E muito trabalho, né, Celina, muito trabalho. Sim, Foi muito empenho, né. eu era workaholic, eu ficava 14, 15 horas no ar. Isso quando eu não acordava no meio da noite, ia fazer uma redação. Você traz aí como a palavra sorte, mas, acompanhando Não, ali acompanhando a sua eu trajetória, trabalho, foi um trabalho árduo, trabalho. até porque você era casada, você tinha casa, você tinha filhos. Às vezes eu pegava um avião no domingo para estar na unidade que eu prestava consultoria na segunda de manhã. E eu pouco curti o crescimento da minha filha. Até os 8 anos eu não desgrudei dela, mas depois eu comecei a voar, que meu marido me ajudava muito para que eu pudesse voar, ele comandava a empregada, comandava a casa, e eu pude voar. E eu era de voar alto, então eu não tinha o quê? Não tinha tudo para mim dava. É Houve algum possível. momento que você teve medo de arriscar ou você Houve medo sim, quando eu comecei, eu tive medo, que eu assumi despesas, eu assumi responsabilidades, né. Eu tive medo sim, mas, o medo me motivava mais ainda a procurar ser melhor, procurar ser quase perfeita, porque uma coisa que eu não abro mão, nunca vou abrir mão, é da qualidade.
qualidade de atendimento, o atendimento ao nosso colaborador, ao candidato principalmente. Eles me chamavam de psicóloga, embora eu não seja, porque os meus conselhos ficavam neles, sabe. Era uma coisa que eles vinham até a mim. Eles costumavam chegar no escritório e tinha que falar comigo, se não falasse comigo não conseguia emprego, na cabeça deles era isso. Então eu tinha até uma assistente que às vezes nem me conheciam. A assistente ia até a recepção, conversava com a pessoa como se fosse eu, de boa, porque eu não dava conta. Era 30, 40 entrevistas por dia, eu tinha uma assistente do meu lado, mas o grosso mesmo era feito por mim. Sem contar que às vezes, a grande maioria eu que aprovava, eu que mandava já para contratar. Então, você estava perguntando se eu tive medo. Sim, eu tive medo, mas isso me fez forte. Até hoje, eu enfrentei muitas coisas na vida pessoal também, coisas pesadíssimas, que eu pensei: "Não vou aguentar". Aguentei, tem que aguentar. E aí, pensando, né, nessa superação, onde que se encontrava essa força, né? É, eu sempre fui muito inquieta, né. Para mim o não, não existe. O não posso, o não faço, isso não é possível. Não existia isso para mim. Eu ficava em cima daquilo até que eu achava que aquilo podia ser possível sim. É uma inquietação interior muito grande, que me fazia até hoje eu tenho vontade, sabe, de abrir uma empresa, outro ramo, não sei o que fala: "Sossega, você está com quase 80 anos, sossega, vai viajar, não inventa mais". Mas até hoje eu tenho essa inquietação. Bacana. Essa seria uma da minha de uma das perguntas, né. Qual que é o projeto aí da Celina? É, Hã, agora nessas alturas o meu projeto, ainda é referente ao Grupo Sucel, que continue o meu legado, que eu prezo muito pela qualidade, não pela quantidade. A quantidade é bom, traz faturamento e tudo, mas eu continuo prezando pela qualidade, eu estou sempre de olho na qualidade. muito bom. E se você pudesse, dar um conselho aí, deixar registrado aqui, né, aproveitando, esse momento especial, que a gente tem certeza que vai alcançar muitas mulheres aí, né, Brasil afora, que está no mundo, né. É. O que que você diria para uma mulher no Brasil que, de repente, está começando aí sua trajetória profissional ou até mesmo esteja dando continuidade, né, usando aí o seu exemplo de força, de vida, de inspiração, o que você diria para elas para seguirem? Eu penso muito que a positividade, ela tudo que você pensa, teu cérebro realiza. Então eu acho que a positividade e a inconformidade da vida que está levando a mulher, por exemplo, aquela inconformidade de ser apenas uma mãe, dona de casa, que para mim sempre foi muito pouco, foi importante, mas foi pouco, precisava mais. Que eu tive o exemplo da minha mãe que fazia 1000 coisas, eu também. Então é isso que eu digo, positividade e acreditar nelas mesmas. Tem que acreditar, porque se você acredita numa coisa, se você dá ordem para o seu cérebro, aquilo acontece. Comigo sempre foi assim. Eu planejei minha vida desde os 18 anos. Planejei em que país eu gostaria de estar aos 40. A determinada idade eu já quero ter conhecido o mundo todo, que essa foi uma grande paixão minha de viajar. É muito importante a gente traçar metas, né, Celina? É. Fazer um desenho ali, um mapeamento, Não, até para a gente ter uma diretriz, né. eu tinha a minhas metas, além de estar aqui no cérebro, eu tinha um livro, um livrão preto, onde eu lançava todos os meus desejos e projetos. Rabiscava ali, como eu fiz aqui, eu rabiscava aí, para ver na época que eu projetei aquilo, se aconteceu, sempre já tinha acontecido antes.
Então eu sempre digo isso, a positividade, a vontade de viver principalmente, porque se você não tem, você se entrega ao mesmismo, você não sai daquilo. E é isso que eu digo para as mulheres: acredite em vocês mesmas e sejam positivas, sempre positivas. E sucesso é garantida, Sim, certamente. sim. Gente, que prazer, hein? Ah, a gente ficaria aqui o dia inteiro, hein, Isdelina? Ouvindo essas histórias maravilhosas, aprendendo bastante, né, com uma visionária, uma mulher aí que desbravou o nosso país, venceu barreiras, superou e vem superando expectativas e deixando um legado impressionante, né? Para você, mulher, espero que se delicie com essas informações, com essa conversa, com esse bate-papo. E eu só tenho a agradecer. Para você, Celina, inspirar tantas mulheres, inclusive a mim, né? Agradecer aí essa oportunidade. Antes de encerrar o nosso Céucast, queremos convidar aqui a presença ilustre do nosso CEO Ramos, que fará uma homenagem à nossa visionária Celina Beck. Fique à vontade. Bem, aqui estamos com a nossa presidente, podemos chamar assim, né? A Celina, que você sai desses 35 anos de sucesso na sua carreira profissional e que esse Successcast possa ser inspirador para as mulheres que estão nos assistindo, porque a sua carreira, brilhante carreira, a trilha de sucesso possa ser realmente um fator inspirador nesse dia que comemoramos o Dia da Mulher. Esse aqui é um mimo e uma lembrança para você, para marcar esse dia. Muito obrigada, obrigada. Muito obrigada, Celina. E você continue empoderando, que você continue inspirando mulheres aí do nosso Brasil, que sabe o mundo. Muito obrigada, gente. Obrigado, Cleiton.